Eli, tem um tweet aqui do Quintal. Ele diz o seguinte: eu soube que o Zé Eli da Veiga chegou para o Sala de Marina de bike. Será em homenagem ao desafio intermodal SP? Não, eu não sei o que é que eu uso mesmo. Bike, eu estou no meu O bike. desafio intermodal, ele começa lá na Berrim e termina no centro. Vai helicóptero, ônibus, metrô, trem, e vão deficientes tentando vir de lá até aqui, e vai mostrando como é difícil eles virem de lá. Então vão de cadeira de rodas, de bicicleta, de helicóptero, depois marcam o tempo. Vem no trânsito de São Paulo como é que é para todos, desde deficiente até alguém que pega um helicóptero e vai para lá. Eu estou curioso em saber como é que o twitteiro Sabe que você é de bicicleta? Boa pergunta. Pede para ele responder. Eu vim a pé. Então vamos chamar um videozinho do Acatu, uma animação, pra gente ver como que no dia a dia a gente como cidadão pode fazer pra ajudar. Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais, muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples, quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra, lar desse jovem e desse. Agora veja só, nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Espera aí. Se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então tá na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente. Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Esse vídeo me lembrou, não sei se vocês conhecem a História das Coisas, The Story of Stuff, é bem nessa linha do consumismo. Ele fala até um pouco mais do consumismo desenfreado, da nossa responsabilidade. É bem interessante, assim, do pessoal ver, é bem bacana. Uma coisa legal que ele aborda nesse vídeo é em relação ao consumidor, de valorizar e escolher empresas que têm uma política ambiental controlada. Assim, aí é uma questão de outro debate também. Muito se discute se as empresas fazem isso para conseguir público, consumidor, ou se faz realmente uma preocupação. Acho que isso não é tanto relevante. O importante é o resultado, né? Mas eu acho que embora esses produtos sejam mais caros, acho que se todo mundo começar a pensar dessa maneira, acho que vai se tornar quase uma obrigação ética. Eu acho que a nossa responsabilidade, sim, sabe, pensar no que a gente leva para casa e como isso vai ser descartado depois. Olha, a gente não pode ficar esperando. Eu vou fazer uma provocação, porque é uma provocação que tem muito a ver com a campanha da Marina e com o que está acontecendo, o resultado que a gente está tendo com a campanha. É o seguinte, para nós, a prioridade nas questões de sustentabilidade não é combater esse tipo de questão. Tudo bem, é bom, mas veja bem, a camada da população que de fato é consumista, que desperdiça tanto e que, portanto, se mudasse de comportamento estaria dando uma contribuição razoável, é uma camada pequena. O Brasil ainda, ao contrário, é um país que metade da população é pobre, que não tem nem acesso ao esgoto. Ah, mas espera aí. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, esgoto é uma questão ambiental central, como é o acesso à água potável, como é a coleta do lixo.
Então, o que eu queria, a provocação é a seguinte: todas essas questões, inclusive a questão do consumismo, fazem parte do pacote da sustentabilidade. Agora, para a gente se comunicar com o povo, nós devíamos estar insistindo muito mais em que metade da população não tem acesso a esgoto e que estão dizendo que a pobreza caiu, já estaria a 20 e poucos %, que é uma propaganda enganosa, né? Isso que nós estamos aqui numa sala de uma campanha eleitoral, tá? Então é engano colocar tanta ênfase, no meu ponto de vista, numa coisa que não está errada, está certa, mas se dirige a uma parte da população que tudo bem, deve ser esses tais 10% que estão dizendo que mas a gente está vendo a classe C e D consumindo loucamente. Exatamente. Tudo que eles nunca tiveram estão consumindo, consumindo e consumindo. E não tem essa preocupação. Eu acho que deveria ter esse preparo para essas pessoas também. Tudo bem. Se a gente conseguir sensibilizar esse pessoal que está tendo ascensão agora ao consumo, mas aí também se precisa considerar o seguinte, que uma população que foi reprimida desse consumo, quando começa a ter acesso a alguma renda, vai ter essa tendência mesmo. Pode ser uma coisa, inclusive, passageira. E, provavelmente, esse discurso pode sensibilizar, porque vai sensibilizar as crianças talvez sensibilizem os pais. Não, e eles precisam ter opção de compra também. A minha observação é de outra ordem, não é de discutir se eles devem, não devem, se a gente deve transmitir isso para eles. É dizer o seguinte, que existem problemas socioambientais muito mais sérios num país como o nosso, que não estão sendo suficientemente enfatizados e que tem a ver com metade da população, e não com, mesmo essa classe C, aí não chega a 20% da população. Esse dado sobre o esgoto, de que 50% da população não tem acesso no Brasil, é uma coisa, é um descalabro, né? Porque muitos países já resolveram o problema, claro. Toda a população tem acesso. E não temos que considerar que quem não tem acesso ao esgoto é pobre. E eles ficam dizendo o contrário, que a pobreza caiu a 20 e poucos %, que mais um pouquinho vai acabar a pobreza. Esse é o discurso da candidata do governo. Então a gente está no momento certo de falar disso agora, né? Há 2 meses, há 2 semanas das eleições, é a hora de ver isso, né? Eu não entendo, inclusive, como é que essa questão não foi suficientemente priorizada no discurso da nossa candidata, porque é, inclusive, uma questão que liga com um problema que, em geral, as pesquisas mostram que a população está colocando em primeiro lugar, que é a questão da saúde. Então vejam bem qual é a ligação do esgoto com saúde. Nem todo mundo tem consciência disso. Até porque é uma descoberta científica recente. Durante as primeiras fases da nossa vida, praticamente toda a energia que a gente consome é usada para desenvolver o cérebro. Quase não vai para outras coisas. Então, por exemplo, até os 5 anos de idade, uma criança usa mais de 80% da energia é para o cérebro. E não pode faltar essa energia, porque senão o cérebro não vai se desenvolver. Só que se uma criança de 5 anos, até 5 anos, pega um parasita e começa a ter diarreia frequente, não sei o quê, o organismo tem que usar a energia para combater, para fazer com que o sistema imunológico combata essa infecção. E não vai mais para o cérebro. Então, crianças que têm parasitose até os 5 anos, provavelmente vão comprometer a capacidade, inclusive, de depois aprender na escola, porque vão ter um QI baixo o resto da vida. Tá certo? E pode ter uma coisa mais séria do que isso, você dizer, 50% da população não tem esgoto e a gente sabe que as crianças que estão nessa situação estão com altíssimo risco de ter essas parasitoses e, portanto, comprometer o seu QI. Porque aí mesmo que depois a gente consiga resolver o problema educacional, colocar essas crianças na escola, elas vão ter uma tremenda dificuldade na escola. Tá? É dessa ordem a questão. E vejam bem, quando eu pego essa questão, eu estou ligando uma coisa que as pessoas normalmente classificam como ambiental, os ambientalistas, não sei o quê, tem a ver com coisas muito mais sérias, básicas, que seria a gente ter essa responsabilidade, que nem tem a ver com gerações futuras, a responsabilidade com essas crianças que estão nessa situação agora. Eu estou pensando aqui, então eu acho que, por exemplo, quem está assistindo a gente aqui tem noção disso, mas eles conhecem com certeza pessoas que não têm acesso à internet, que não podem ver a gente, que muitas vezes não vê um horário político, não é informado. Então eu acho que quem está assistindo tem por obrigação passar isso adiante, não é? Claro. Eu acho que essa é uma atitude sustentável da pessoa, né? Não, pode ser
um dever dele. Não, além do que, por incrível que pareça, por causa do jeito que as coisas ocorrem, você pode ter gente assistindo a gente nesse momento, com acesso à internet, tweetando, etc., e que mora numa dessas casas. Porque você tem, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, todas estão absolutamente em casa. O pessoal está todo... Ou em lan house, como a gente conversou. Tem as lan houses, etc. O acesso é muito mais simples você oferecer o acesso à internet do que fazer uma obra de saneamento básico. Sabe por quê? A internet faz parte de um setor ultra competitivo do mercado, não sei o que está generalizando com uma rapidez tremenda. E, por incrível, não é difícil você montar uma lan house e ter algum sucesso, mesmo cobrando pouco e tal. Agora, uma obra de saneamento básico é uma coisa que exige investimento governamental ou uma engenharia muito séria para atrair empresas do setor privado para fazer, e depois é uma obra que não aparece. Não é como você construir não sei o que todo mundo fala, aquele cara construiu aquilo. Provavelmente é essa a explicação que a gente pode dar para o fato de que todos os governos anteriores, aí não tem distinção, porque o governo do Fernando Henrique foi tão inepto quanto o governo do Lula em cuidar da questão do saneamento básico. Para não ir mais para trás, né? Porque aí já nem se fala, cola, prova. Isso não seria o caso, por exemplo, se isso fosse uma prioridade, haver na esfera federal uma cobrança nas demais esferas? Não, você vai estabelecer uma meta, você tem que ter uma rede de esgoto tal até o fim do governo. Será que isso não funcionaria nesse caso? Houve um problema sério que a chamada regulamentação do marco legal para fazer obras de saneamento e tal, ficou emperrada há muito tempo no Congresso por causa de um conflito que é o seguinte: as empresas que fazem isso, vocês conhecem provavelmente bem a Sabesp, né, que é a nossa aqui, mas cada lugar aí em que o internauta estiver, ele tem uma empresa desse tipo, que em geral são empresas públicas ou mistas que fazem isso. Bom, elas têm que ter escala para que viabilize o investimento. O que quer dizer isso? Não? Grande parte dessas áreas que estão sem saneamento são em lugares relativamente pequenos em termos de população. Mesmo que seja na região metropolitana, são nos municípios mais periféricos que não estão atingidos ainda. Então, para fazer uma obra dessa, você tem que juntar diversos municípios para que a equação financeira dê certo. Bom, existe uma legislação que dá autonomia aos municípios. Então, o município pode não querer se associar aos outros para que dê a escala para essas obras. Então, essa discussão de se ia dar ou não ia dar para as empresas o direito de fazer isso meio que passando por cima da autonomia municipal, isso demorou um tempão no Congresso e dificultou muito. Estou dando uma explicação para livrar um pouco a barra, porque acabei de acusar os governos todos, mas é o seguinte: o executivo não podia tudo nessa história. Mas eu acho que agora nós estamos num momento que isso tem que virar para a Marina uma bandeira, assim, número 1, para o nosso pessoal de saúde. Tem outros problemas da saúde que a gente podia estar discutindo. O só tem 1 minuto, então tem que levar para o segundo turno para ter 10, pelo menos, para todo mundo poder ver, né? Mas eu já estou pensando até em termos pós-eleitorais, vamos dizer assim. Eu acho que essa tem que ser uma batalha desse tipo. Tem que ter uma meta para daqui 10 anos, ou sei lá quanto, e nós vamos ter que resolver esse problema. É um problema, do meu ponto de vista, a questão do esgoto é o problema ambiental ou socioambiental número 1 do Brasil. E é um efeito dominó, né? Porque isso vai influir com crianças com pouca capacidade de aprender, você vai lá na frente, tem problema com mão de obra, etc. Eu estava falando a mesma coisa nesse tal debate que eu já citei, acho que eu já falei aqui, né? Que eu tive com o Zé Roberto e com o Beluso. E o Beluso tinha falado um pouco antes, que, como ele é presidente do Palmeiras, que ele tinha feito um acerto com o Nicoleles, que é um grande cientista, neurocientista, e que eles vão fazer umas escolas. Por quê? Porque não sei quantos mil jovens que querem ser jogadores de futebol, só uns 2 ou 3 vão conseguir mesmo ser profissional. Então, que você podia pegar essa demanda e eles vêm tentar ser jogadores de futebol, mas você dá um ensino para eles de qualidade, etc, etc. E ele soltou a frase assim, falou assim: não, porque é o seguinte, tendo oportunidade todo mundo aprende, não tem ninguém que não possa aprender. Eu chamei a atenção dele para esse problema. Não. Se o garoto, antes dos 5 anos, teve esse problema, ele provavelmente, mesmo que entre na escolinha do Palmeiras, do Corinthians, seja lá o que for,
ele vai ter dificuldade. Já vai de poder estar resolver. mais limitado.